Não que ele não tenha a qualidade para tal, mas hoje o Pico é o volante do Remo que menos passa a bola. São 27 passes em média por jogo. E aqui eu não coloquei nenhum certo, coloquei estranho isso, a média. 27 passes por jogo, o Zé Ricardo 36, o Patrick 38 e o Zé Wellison 40. Ou seja, o Zé Wellison tem uma média bem maior do que a do Pico em passes por jogo. E tem uma outra característica, que é nessa que o Patrick se sobressai e que mostra que ele ainda tem essa característica, apesar das limitações físicas, que é o número de corridas. Em média, arrancado, o cara realmente consegue progredir correndo com a bola no pé, criar uma vantagem, criar uma jogada correndo com a bola no pé. O Patrick tem 1.2 em média, o Zé Wellison 0.9, o Zé Ricardo 0.95 e o Pico 0.3. Então, se a gente for comparar a característica dos volantes, primeiro com o que o Léo Condé quer, e segundo, com o que os caras entregaram durante a Série A do Campeonato Brasileiro, o que é que eu estou vendo desse trio? Zé Wellison, Patrick e Zé Ricardo. O Zé Wellison é o volante que é mais equilibrado, é o volante que te entrega uma capacidade defensiva ok, ele vai te entregar uma capacidade defensiva ok, e na minha análise, em campo curto, perfeito, mas quando alarga o campo fica muito complicado para o Zé Wellison. O Zé Wellison, no time do Clube do Remo, muitas vezes ele é o primeiro passador. Ele é o cara que desce para fazer a lavoupiana entre os zagueiros, é o cara que fica ali circulando a bola, e o Condé confia que o Zé Wellison vai fazer essa circulação na chamada, não só na construção inicial, mas na construção média, que é a partir do meio de campo. O Zé Wellison vai te entregar essa circulação, e aí, se precisar de vez em quando chegar um pouquinho mais, o Zé Wellison ele vai chegar. Ou seja, a bola sempre passa no pé do Zé Wellison. Sempre passa no pé do Zé Wellison. O Zé Wellison é o principal construtor em termos de volume no meio de campo do Clube do Remo. E aí o Patrick é hoje o que a gente pode dizer que ele é mais um segundo volante na equipe do Remo. E aqui um ponto muito importante. O Patrick é canhoto. Isso faz total diferença para o Patrick no time titular do Remo. O Patrick, sendo canhoto, ele te entrega uma dinâmica pela esquerda que o Zé Wellison não vai entregar, que o Zé Ricardo não vai entregar, que o Pico não vai entregar, porque os três são destros. Naturalmente, é mais fácil para o Patrick dar um passe aberto do que se for um jogador com o pé direito, que ele vai ter que fazer um passe em diagonal. O Patrick é mais um segundo volante, tanto que a gente percebe que as ações defensivas dele são menores que a do Zé Wellison. Em média, ele troca menos passes que o Zé Wellison, mas a gente percebe que ele ainda tem uma média de passes interessante e ele tem um poder de corrida um pouco maior. O Patrick, na minha visão, ele seria um cara, se ele tivesse realmente no auge físico, ele teria menos passes e mais corridas, porque ele tem isso naturalmente com ele. Ele é um jogador que te entrega um poder defensivo ok também, dentro do nível de Série A, tanto que a gente vê alguns duelos defensivos interessantes, e assim como o Zé Wellison, para mim, em campo aberto vai ser ruim para o Patrick jogar, porque ele não vai conseguir o tempo todo ficar fazendo box to box. Ele não vai conseguir fazer isso porque a gente percebe que ele já não consegue mais. Então essa é a dupla de volante do Remo hoje. O Zé Wellison, camisa 5, que te entrega um equilíbrio, um controle de bola. O Patrick, um camisa 8, que te entrega um controle de bola ok, mas que tem uma característica de chegar um pouco mais ao ataque. E o Zé Ricardo, na equipe do Léo Condé, ele hoje, para mim, no que eu pude analisar, ele é um titular no time do Léo Condé, porque o Zé Ricardo ele tem uma dinâmica de marcação diferente. No jogo contra o Botafogo, se vocês repararem bem, o Zé Ricardo ele estava na individual com o Danilo, camisa 8 do Botafogo. E é uma individual por setor, ou seja, até o Danilo correndo por dentro, o Zé Ricardo ia acompanhar. Se o Danilo caísse um pouquinho para o lado, o Zé Ricardo mantinha a marcação por zona aqui no espaço dele e deixava para essa troca de marcação ficar ou com o Patrick ou com o Zé Wellison. Então o Zé Ricardo ele tem essa dinâmica de marcação diferente nessa equipe hoje do Condé. Ele vai conseguir acompanhar o cara o tempo todo, ele vai conseguir ter essa dinâmica de fazer uma troca de marcação. Hoje ele joga até quase como um 10, entre aspas, ali na equipe do Remo, porque ele consegue fazer essa marcação, essa mordida um pouquinho mais adiantada. E aí ele entrega hoje menos passes do que os outros dois, porque ele não fica tanto na circulação de bola, entrega menos ações defensivas, porque ele não fica posicionado lá atrás, e ele entrega também um número de corridas ok, interessante ali, que ele consegue carregar a bola em alguns momentos. Tem um passe que ele dá para o Jajá muito bom no início do segundo tempo contra o Botafogo, que se o Jajá tivesse um pouquinho mais de sorte, era o empate do Remo logo ali. Então hoje, Zé Wellison, camisa 5, controle de bola, equilíbrio. Patrick, camisa 8, que consegue carregar a bola, mas que consegue ter um controle de bola também e que consegue ajudar defensivamente. Zé Ricardo, volante que tem um gás para acompanhar, para fazer uma marcação, morder um pouquinho maior.
E o Pico, onde é que o Pico se encaixa hoje? Para mim, defensivamente, o Pico é o melhor jogador do Remo e um dos melhores da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, não vou dizer que ele não tem, mas no Remo ele não mostrou a capacidade de girar o jogo como o Zé Wellison faz, de ficar circulando a bola, de ficar trocando passes, de fazer isso. Não sei se por orientação do treinador, porque o Pico também entra em momentos diferentes, ou porque não é muita característica do jogador. Mas defensivamente, se for fazer um time para se fechar, para travar o jogo, o Pico tem que estar em campo. O Pico tem que estar em campo porque ele vai ser esse cara que vai te entregar essa situação defensiva. Mas será que para morder um cara como o Zé Ricardo está fazendo, o Pico vai ter gás para acompanhar, para fazer o que o Zé Ricardo fez para cima do Danilo, por exemplo? Será que o Pico vai conseguir entregar essa dinâmica do Patrick jogando pelo lado esquerdo, porque o Pico é destro? Porque uma das perguntas é, o Pico briga com quem nesse time? Com o Zé Wellison. Que hoje é com o Zé Wellison, mas a característica que, a minha visão, a característica que o Condé quer do primeiro volante é mais Zé Wellison do que Pico. E talvez esse seja o maior problema do Pico hoje, mesmo ele sendo então é por isso que o Pico não é titular desse time. Para mim é por isso. Para mim tá muito bem explicado. Tá excelentemente explicado. Se o torcedor do Remo que tinha alguma dúvida, eu também acho que o Pico é um grande jogador. Eu também mim acho. O Pico, eu montaria um time com o Pico dentro. Para mim ele é talvez o melhor desses caras aí. Eu também acho, mas pro sistema de jogo que o Condé tá colocando dentro do Remo, tá explicado porque ele não tá no time. Tá muito bem explicado. Só vê a quantidade de corridas, só vê a quantidade de passes e você entende que os outros são mais efetivos com a bola. Os outros conseguem entregar um equilíbrio maior em várias funções do que o Pico, que é muito bom defensivamente. Isso não significa que o Pico não consiga. Mas primeiro, que ele não mostrou. Isso. E segundo, que o Condé confia no Zé Wellison. Sim. Aí o que eu questiono é, fosse eu montando o time, eu começaria um time botando o Pico de primeiro volante e eu organizaria o time a partir disso. Porque para mim, tu ter um primeiro volante do nível do Pico é excelente. Mas hoje não é o que o Condé... Ele não entregou até o momento que o Condé espera de um primeiro volante. É isso. E aí o que se avalia o que o Condé espera de um primeiro volante? É o certo? É o errado? Tá dando certo? Tá dando errado? É isso que a gente tem que questionar a partir de agora. Mas a ideia dele, para mim, é essa. É querer um cara que o Pico não vai entregar o que ele quer que o Zé Wellison, por exemplo, entrega. O Zé Wellison, para mim, pelo que eu estou vendo aqui da explicação, é o mais equilibrado, né? O Patrick, eu acho que está na hora da gente dar o braço a torcer. A gente julgou o Patrick, e eu vou me colocar no meio, porque eu também tive dúvidas, como um jogador de Série B, sem condição física para acompanhar. Na Série B. Que deu errado na Série B, que não tinha mais condição nenhuma de jogar a Série A. E ele jogou a Série B pelo Santos e pelo Atlético Paranaense. Foi muito ruim, inclusive. E a gente, quando eu falo a gente, eu coloco boa parte, né? A maioria aí julgou uma contratação totalmente errada e que não ia dar resultado nenhum. E a gente tem que dar o braço a torcer. O cara, ele tá dando conta do recado dentro do sistema do Léo Condé, né? Ele não é mais aquele jogador, acho que foi até o Bad Boy que falou, aquele Patrick do Internacional que ia e voltava várias vezes com aquele gás todo. Não é mais, já tem uma certa idade, mas ainda assim ele consegue entregar esse box to box na maneira dele, na experiência dele. Então ele consegue preencher espaços do campo, como o Matheus mostrou aí. Então acho que está na hora da gente dar o braço a torcer na questão do Patrick. E eu lembro muito bem quando o presidente Tonhão veio aqui no programa, e ele disse, e quando ele disse, eu não retruquei, mas eu fiquei, não é possível. Mas ele disse que acreditava muito no Patrick. Ele disse que acreditava muito no Patrick. E hoje o Patrick entrega, sim, um futebol de Série A e condizente com o que o Léo Condé quer. Sobre o Zé Ricardo, eu estou curioso, porque o Zé Ricardo, para mim, entrou nesse time justamente para ele abafar a saída de bola do adversário, porque eu acho que o Léo Condé quer incomodar essa saída de bola. Ele fez isso contra o Bahia, para atrapalhar o Jean Lucas, fez isso com o Danilo,
para atrapalhar, para ficar correndo atrás ali dos volantes e tal, para dar essa pegada maior. E eu tô curioso para saber o que ele vai fazer agora, porque se o Vitor Bueno tá voltando, eu tô curioso, eu tô muito curioso. O Vitor não vai fazer isso. E é importante também, Michel, nesse jogo contra o Botafogo, assim como o Bahia, o Remo, ele muitas vezes ele faz quase que um quadrado no meio de campo na hora da marcação, porque o Pikachu ele marca muito por dentro. Normalmente isso. Também. Ele desce bem, né? Ali. Cara, essa questão do Vitor Bueno, a gente ainda tem a semana inteira para ver como é que ele vai reagir fisicamente, se ele vai ter realmente condições do jogo ou não. Porque havia expectativa de que ele voltasse contra o Botafogo, mas não foi o que ocorreu. Porque se o Vitor Bueno entrar nesse time, muda a configuração, cara. E para mim, hoje, se a gente fosse falar, quem dá para mexer para colocar o Pico? Eu tiraria o Zé Ricardo, deixaria o Zé Welles como primeiro volante, Patrick de segundo volante pela esquerda e o Pico como de segundo volante pela direita. E o Vitor Bueno? Te vira, pai. Não, ele tem um problema. Pra mim, se for fazer um time assim, acabaria tirando o Pikachu do time, botar o Vitor Bueno pela direita e fazendo o que ele fez contra o Atlético Mineiro. Botar 4 ali no meio. Ele joga pela direita, mas ele tem uma circulação pra defender livre, ali. Né? E aí, normalmente, o volante da direita protege aqui quando o Vitor Bueno sobe bastante. Cara, porque esse jogo contra o Palmeiras, ele tem uma característica onde o Remo não vai ser o time que vai ter as ações do jogo. Será? E tem mais um detalhe. O Palmeiras é um time que distribui o jogo a partir dos seus volantes e eles são peça chata. Mas é que tá. O Palmeiras do Abel, ele sempre ele é notório pela sua transição rápida. Sim, o ponto mais forte dele é esse. Se o Remo entregar a bola pro Palmeiras e falar, Palmeiras, tenta jogar aí, que eu tento sair no contra-ataque, pode dar uma travada aí. Talvez não, ele vai fazer isso. Pra mim é o único jeito. É o único jeito de jogar. O cavalo. Coloca nós três na tela aqui, meu querido Netinete, por gentileza. Porque o cavalo de Troia pro Remo tô jogando em casa, Mangueirão lotado, 40 mil tendo que ir pra cima. Se você for jogar assim contra o Palmeiras, Flaco Lopes, quem é que tá mais lá? Tem o Sousa, tem Alain. É velocidade na tua costa, né, cara. Tem que marcar Andréas Pereira, é só jogador bom, mano. É a nata da nata. Torcer que não venha, torcer que o Palmeiras tem Libertadores semana que vem. O Remo não pode cair no cavalo de Troia de querer ir pra cima do Palmeiras abafando, cara. Mas o Remo dificilmente vai fazer isso vai ser com poucos adversários. O Alessandro Silva lembra aqui também John Arias. Tá mal, e ao mesmo tempo o time do e eu não tô doida. Pois é, e eu começou muito melhor do que ele tá agora. E eu não tô falando aqui que o Palmeiras se resume à transição, tá? Tô falando que eu tô falando que durante todos esses 4, 5 anos de trabalho do Abel, o Palmeiras é muito bom em fazer isso. Não, mas o Palmeiras é um time que também sabe construir, tem jogadores tecnicamente tirando o Flamengo, acho que os 19 times, talvez o Fluminense um pouquinho, mas os outros times do Brasil têm muita dificuldade de furar bloqueios defensivos quando está todo mundo lá atrás, né? Sim. Muita dificuldade de criar e os espaços acabam surgindo. O Bahia é o maior exemplo disso. O Bahia é o maior exemplo disso. Cara, nossos times aqui no Brasil, eles são muito trabalhados nisso, para trabalhar ali a saída rápida, a transição e tudo mais. Quando você tem que criar, até do Tite isso aí, de 2012 para cá. Até por conta da falta de camisa 10 e de qualidade e tudo mais, a gente tem muita dificuldade. Não é o time A, time B, time C. A gente está importando 10 e 9 agora, Michel. Exatamente. O Palmeiras tem essa dificuldade. Foi contra quem que eu vi o jogo, cara? Sofreu pra caramba pra fazer gol agora. Não, foi um antes. Sofreu demais pra fazer gol, cara. E Santos. Contra o Santos sofreu, contra o Santos sofreu. É isso, cara. É desse jeito. Normalmente é 1-0. Michel, tu tá dizendo que o Palmeiras é ruim? Não, o Palmeiras é muito bom, é um dos melhores times do Brasil. Mas é o líder do campeonato, pô. Mas tem dificuldades
exatamente para ficar ali, botar ali o time todo no campo de ataque e achar o espaço quando o sistema quando os blocos estão bem alinhados. Durante a semana a gente vai falar mais, mas para mim hoje, se for fazer um time para enfrentar o Palmeiras, Zé Wellison, Patrick, Pico, Vitor Bueno, Manga e Jajá, e vai que nem tu entrou contra o Flamengo. Eu vou igual como entrou contra o Bahia. Zé Ricardo? Zé Ricardo. Eu vou com o mesmo time. E acho que foi o mesmo time do Botafogo, né? Acredito que sim. Zé Wellison. Eu faço Zé Wellison, Patrick, Zé Ricardo, Pikachu, Jajá e Aleph. Eu faço isso aí. Senhores, nosso tempo acabou, 11h44, mas foi um programa muito... A gente tá fazendo programas sensacionais. Você se emocionou, João Wanderlei? Eu me emocionei com o programa de hoje. É porque o apresentador é bom. É porque teve informação, teve análise. Alá, Rafael Oliveira. Faltou porrada. Do mesmo jeito que o Rafael Você Oliveira trouxe tudo perfeito hoje. Tem a série dele de analisar todos os times que jogam a Copa do Mundo. O Matheus analisou de uma forma espetacular e explicou também de uma forma espetacular o porquê o Pico não é titular do Remo, cara. Tem torcedor que não entende. A maior contratação do time, o Remo gastou 10 milhões, 9 milhões do cara, mas eu não tiro a razão. Pois é. A explicação está no sistema do Condé. E o grande problema... E não quer dizer que tá errado, não quer dizer que necessariamente está errado, tá? Isso, exatamente. Para mim, assim, eu continuo achando que o Pico deveria jogar. Mas não é... também acho. Não é você apontar o dedo pro Condé e falar, ele é burrão, ele tá fazendo tudo errado. Ele acabou de ganhar o jogo, fora de casa. Tem uma explicação lógica para isso. Não é tirado da bunda, né? Ele não vai fazer... Ninguém se sabota, né? Ninguém vai fazer. É isso. Então, assim, acho que tá na hora também da gente, né, fazer a análise. A gente pode entender sem concordar. É isso. Ó, eu entendo o que você tá fazendo, não concordo com o que você tá fazendo, né? Para mim, o time tinha que ter Pico, Vitor Bueno, Talhari e Jajá. Põe pra jogar, meu amigo. Agora, como tu vai... Te vira pra mas isso não é videogame. Ele tem que ganhar os jogos, ele tem que pontuar. Então, o torcedor precisa entender que a realidade é essa. Valeu, Michel. Valeu, Matheus. Valeu, João. Obrigado a você que nos acompanhou hoje. Deixa o seu like aí, não importa a hora que você está acompanhando o programa. Muita gente ouve a gente durante o dia, né? Depois no YouTube, como o programa vai ficar salvo. Um grande abraço e até a próxima. Daqui a pouco tem Liberal Notícias. Valeu, pessoal. João Wanderlei. A Liberal Mais apresentou Liberal Mais Esporte.